A tecnologia é essencial para solucionar desafios e para transformar corporações em empresas inteligentes, inovadoras e capazes de melhores resultados, mais económicos e mais rápidos. Por falar em rápidos, rapidez é com ela. Rapidez, força, resiliência, bem, qualidades é coisa que não lhe falta de todo. Verdade, chegou o momento de recebermos uma das convidadas mais esperadas deste evento. Patrícia Mamona vem falar-nos de tecnologia e alta performance, dos dados ao pódio. A transformação digital está por todo lado. Também no desporto, a tecnologia é usada para melhorar o desempenho físico dos atletas em diferentes áreas. Desde clubes de futebol, que estão a usar analítica para prever potenciais lesões ou fazer análises das equipas adversárias, a boxers que tentam manter a forma e a performance adequadas. Mas como? Para nos responder a esta pergunta e a tantas outras, temos o privilégio de contar com a presença da nossa prata da casa. Prata que também foi ouro este ano e que tem provado a Portugal e ao mundo que 1,66 m são também medidas de uma gigante do panorama desportivo mundial. Um exemplo de força, de perseverança, de resiliência, de quem nasceu para claramente quebrar barreiras e também para quebrar recordes. Chama até nós Patrícia Mamona. Bem-vinda, Patrícia. Bom dia. Faz favor. Olá, Patrícia. Olá. Bom dia. Bom dia. Muito bem-vinda. O que traz aí? O que Aqui um presentinho. Mas vamos sentar, já nos Ok. mostra, já nos mostra. Surpresa. Já nos mostra. Patrícia, obrigada por estar connosco, por estar neste SAP Now Portugal. É um privilégio podermos estar aqui, porque é um exemplo para todos nós e a todos os níveis também. E queria começar por lhe perguntar, fazer a pergunta que, no fundo, muito poucas pessoas poderão responder e poderão ter este testemunho, que, no fundo, nos irá explicar também, penso eu, o que é que nos traz aí, não é? Que nos vai levar a essa medalha que nos traz aí e qual é a sensação de conseguir chegar lá? Bem, a sensação obviamente é mágica, porque estamos a falar do maior evento desportivo e para muitos e para mim era um sonho e lembro-me desde pequenina estar a ver os Jogos Olímpicos e imaginar que um dia podia estar lá, mas obviamente não tinha a noção do trabalho e do percurso que era preciso para conseguirmos estar no palco olímpico primeiro e depois para ganhar uma medalha. Acho que é ali um misto de emoções e obviamente positivas e depois começas a perceber que tudo valeu a pena, todo o trabalho que tu fizeste, todo aquele percurso que foi de altos e baixos e que para mim neste momento é dos momentos mais altos da minha carreira e que valeu a pena. Mas obviamente isto não foi só fruto de trabalho único, tenho uma equipa por trás, tenho muitas pessoas que também ajudaram muito no meu processo para chegar até aqui e acho que posso falar também um bocadinho disso e da tecnologia que para mim, principalmente nestes últimos 2 anos, foi muito, Já lá muito vamos, importante. mas antes de um pratas, se não se importa. Ver, pois é. Eu sou pratas. Ah, é? Eu gostava de ver essa prata. Isto é uma beldade. Ver de perto. Isto aqui é a minha medalha olímpica dos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 em 2021. Então vou E chegar. temos aqui, não sei onde é que está a câmara. Estamos a mostrar. Pode Podemos inclinar ligeiramente. tocar para a na frente. caixa, Sim. só na caixa. Não, podem tocar na medalha, porque lá Isto é dentro tem extraordinário. Pratas. Pratas, como é que é? Pratas. Vê só. Isto é E é bem pesada, é. para sentir o peso Dá da licença. medalha É uma olímpica. grande Está à vontade. É uma grande É que isto é- responsabilidade, não é? Isto é um momento, para mim, único. Isto é É pesadíssimo. pesadíssima. Não são 10 quilos, mas olha lá. E atrás tem E ali atrás tem a parte relacionada com, Mesmo. mostra lá, os Jogos é Olímpicos. com os Jogos Olímpicos mesmo. Este é que é sempre igual. Esta face sempre igual, é sempre sim. igual. A Sim. outra é que muda de Jogos Olímpicos para Jogos Olímpicos. Isto está guardado religiosamente lá em casa, Patrícia. Sim, não tenho um sítio especial, porque têm pedido muitas vezes para trazer a medalha, por isso não posso ainda Ainda não. emoldrar. E não tem ainda um- um espaço. Não tenho um espaço coisa próprio. fixo. Bem, Isto é uma memória, Patrícia, é o que cúmulo que da orgulho memória para de- Portugal. que pode ter, não é? Portanto, isto é o Sim, isto eu corolário acho que é o da memória. símbolo, o símbolo. O símbolo máximo, exatamente. Sim. Mas tem várias outras memórias. Vamos lá por isto eu em até tenho condições, medo que é para de não... guardar. Isto é Patrícia, extraordinário. Vou devolver. Por favor. Da Patrícia para a Patrícia. Mas isto, portanto, isso é o símbolo dos Jogos Olímpicos de 2020, que não foram Foi realizados este 2021. ano, não é? Mas outras memórias, obviamente, guarda deste período dos Jogos Olímpicos e também deste ano que foi especialmente marcante para si, não só nos Jogos Olímpicos, como também num outro campeonato de altíssima relevância.
E também no plano pessoal, ao nível de saúde, verdade? Sim, eu este ano consegui o meu primeiro título como campeã da Europa de pista coberta e era algo que eu já procurava há algum tempo, porque a melhor classificação que eu tinha era um segundo lugar. E tudo parecia estar a correr bem até o momento de eu ter Covid. E nessa altura, obviamente que numa situação que eu estava, porque eu tive ainda 10 dias, ainda passei um mau bocado, e nessa altura só queria estar bem, era tudo à procura de estar bem, estar de saúde, e já tinha tirado os europeus da minha cabeça, mas assim que eu comecei a ganhar alguma força e comecei a perceber que ainda havia tempo para ir aos europeus, comecei a ter outra vez uma confiança e comecei a pensar que isto de Covid se calhar foi uma lição e que tinha que ir para os europeus numa de dar o meu melhor, não pensar em medalhas, nem em resultados, ir apenas para dar o meu melhor. E o meu melhor valeu o recorde nacional, valeu o título de campeã europeia e foi para mim uma grande lição que por vezes nós temos que acreditar em nós mesmos e temos só focar em dar o nosso melhor e nada mais. Patrícia, imaginando que era possível a Patrícia falar com a Patrícia Mamona com 17 anos. Vamos imaginar que isso era possível. O que é que lhe diria nessa altura, perante tudo aquilo que ela já tinha ouvido até aos 17 anos? Se foi difícil ter de tomar a decisão de rumar aos Estados Unidos? Até é difícil responder porque eu acho que eu fiz a decisão certa, por isso acho que se tivesse corrido mal, se calhar dizia-lhe o contrário. Eu tive muita sorte no meu percurso e tive muita sorte das pessoas com quem rodeava, porque, por exemplo, o meu pai, quando ele era jovem, teve uma oportunidade de ir para os Estados Unidos por trabalho e não aceitou porque estava com medo de sair do país, estava com medo que a mudança fosse tão grande que ele não se ia adaptar. E o que ele me disse é que tinha sempre esta oportunidade e que podia agarrá-la de uma forma mais tranquila, sem pressão. E se corresse mal, podia sempre voltar a casa, porque Portugal, para mim, acabei por regressar, mas Portugal, para mim, é um dos melhores países para viver e também sou suspeita porque esta é a minha casa, não é? Claro. Mas nos Estados Unidos acho que foi para mim uma experiência muito importante porque foi aí que eu percebi podia levar o triplo salto muito a sério, porque eles têm uma cultura desportiva muito forte, muito competitiva, e que fez o clique que eu realmente podia ser uma atleta de elite e que podia ser atleta profissional e que podia representar, obviamente, o meu país em grandes competições. Por isso, eu à Patrícia de 17 anos dava-lhe força e dava-lhe uma certa segurança que se as coisas correrem mal, para não se preocupar, porque faz parte da vida e nós aprendemos muito com os erros e podias sempre voltar para casa e não... O Porto Seguro estava cá sempre, não é? Sim. Patrícia, e ao longo deste percurso, desta tua carreira tão vitoriosa, tens-nos dado provas de que procuras e consegues também sempre mais e melhor. O que é que te falta conquistar? Falta tanta coisa por conquistar. Eu sou uma pessoa que já intuitivamente estou sempre à procura da perfeição. E sei que a perfeição não é algo que se atinge, mas é tipo uma direção. Por isso acho que, e acredito piamente, que nós podemos sempre melhorar em qualquer coisa e este é um pouco o mote da minha vida. Lembro-me quando comecei, queria fazer 13 metros, fiz os 13 metros, comecei a pensar em 14, agora já atingi os 15. Medalha olímpica o objetivo? É sempre mais e mais até ao momento eu fiz 15,001 oficial, que felizmente esse salto foi 12 centímetros antes da tábua, o que oficialmente era 15,13. Por isso acho que 15,13 é um bom objetivo neste momento para conseguir conquistar. E em termos de títulos, especificamente este ano, eu nunca tive numa medalha a nível de mundiais. O melhor lugar que eu tive foi um 4º lugar. E este ano tenho 2 competições importantes, que é os mundiais de ar livre e de pista coberta. E, obviamente, mais objetivamente, que eu queria marcar e ter uma medalha, visto que eu tenho a medalha olímpica, por isso já estou no topo da elite mundial. Por isso quero também ter uma medalha nesse sentido. Mas estou já a pensar em Paris, que vai ser o ciclo olímpico que eu quero abraçar com muita fé e com muita confiança e muito trabalho, mas quero sempre melhorar. E o trabalho começa agora? Ontem. Sim. Começou ontem, já começou há algum tempo. Vai continuar com uma ajuda especial. E agora falando um pouco sobre a tecnologia que estava a aflorar há pouco,
Sendo que a tecnologia não é uma coisa de agora, na sua vida, é uma coisa que já tem uma presença razoavelmente considerável no passado recente, mas também no passado um pouco mais longínquo. Tem um pai informático. Depois, a engenharia biomédica faz parte da sua vida. Mas a tecnologia também está presente, então, na sua vida desportiva. De que forma é que a tecnologia está presente? De que forma é que ela influencia positivamente? E como é que a usa no seu dia-a-dia e na sua carreira profissional, enquanto atleta, para conseguir ir mais longe? É uma pergunta difícil de responder, porque literalmente acho que tudo agora que eu faço, principalmente desde os últimos 2 anos, é tudo muito à base de trabalho físico e tecnologia. E o que a tecnologia permitiu é não só controlar, como potencializar o meu próprio treino, a minha própria performance. Posso-vos dar um exemplo, que eu, por exemplo, uso um pequeno dispositivo, por exemplo, na musculação, que é um trabalho de força que eu tenho que fazer muito por ser uma atleta baixa, preciso trabalhar muita força para conseguir então ter um impulso maior em relação às minhas outras adversárias. Uso um pequeno dispositivo que basicamente muda, que consegue traçar a velocidade como eu levanto a barra da musculação. Uhum. E, por exemplo, uso muito eu não queria dizer o nome do dispositivo. Eu não preciso dizer, mas utiliza esse dispositivo. Uso isto para conseguir traçar picos e traçar como é que a minha forma está, como está a nível de época. Eu consigo perceber, por exemplo, se estou a levantar dar aqui um exemplo, não é um valor exato, mas tenho uma altura em que a minha velocidade normal é de 70. Se de repente eu começo a aumentar a minha velocidade para 90, começo a perceber que eu estou a ganhar forma. E isso dá uma confiança, porque sei que estando em forma e estando mais forte, vou supostamente saltar mais. Isto é um exemplo como eu uso ao longo da época. Uhum. No próprio treino, uso muitos dispositivos como células fotoelétricas, como esse dispositivo que ajuda-me no treino, porque eu no treino, se eu consigo levantar uma barra ou fazer um exercício em que levanto a barra em 70 metros por segundo, a próxima repetição eu vou querer levantar a 71. Ou seja, o facto de eu ter tecnologia e consigo ter o resultado instantâneo, dá-me ali uma motivação instantânea no treino, ou seja, consigo controlar o treino e consigo controlar a época, como é que está a minha forma. E o objetivo, obviamente, para um atleta olímpico é estar em forma no dia X. Que e isso depois influencia também a forma como o seu treinador e a Patrícia vão depois desenvolvendo o treino diário. Ou seja, hoje faz de uma determinada maneira, tem resultados através do dispositivo, amanhã ou no treino seguinte já pode tentar fazer uma alteração no treino para conseguir melhorar no o treino resultado. seguinte. Sim. E isto é muito difícil de expressar, porque é muita coisa. A tecnologia faz mesmo parte do meu treino e é global. Eu uso a tecnologia em tudo. Eu, por acaso, tenho este anel que é muito giro, mas este anel tem sensores que consegue medir a temperatura do meu corpo, que consegue medir os ciclos que eu faço quando estou a dormir, e porque o sono é muito importante para a recuperação do atleta, e principalmente quando fazemos treinos intensos todos os dias, temos que recuperar muito bem. E eu consigo perceber logo se a minha temperatura aumentar 1 ou 2 graus durante a noite, que estou num processo inflamatório a nível do corpo, quer dizer que no dia seguinte não posso fazer um treino tão intenso porque o meu risco de lesão é maior. Ou seja, consigo também meter dados como sono. É tudo planeadíssimo, não é? E a última coisa que eu fiz, por exemplo, em nível de coleção de dados, é a nível mental. Eu, por exemplo, antes do treino e depois do treino, preencho uma aplicação em que basicamente, associada a um mood, por exemplo, estou zangada, estou triste, estou confiante, estou desmotivada, tem um valor, e depois conseguem, através de um algoritmo, ter um número, e conseguem perceber da influência do meu mood no treino, porque isso também influencia muito. Se eu vou para um treino desmotivada e não quero fazer aquilo que o meu treinador está a pedir, isso influencia muito na parte da lesão, porque eu estou a fazer uma coisa que é contra aquilo que eu estou a sentir. Portanto, além do físico, de todo o trabalho físico, de todo esse planeamento que é feito, há também um treino
mental que está ligado à competição tecnologia. e à tecnologia. Exatamente, e é muito envolvida. Imagino como é que era antigamente, porque agora não se imagina a fazer treinos sem isto. Sem isso, é impossível, E será eu acho quase que é uma das impossível, razões não é? à qual as disciplinas técnicas em Portugal evoluem muito, porque nós agora temos a tecnologia aliada ao nosso lado e conseguimos ter os dados momentaneamente e conseguimos perceber logo o que é que temos que fazer, como é que temos que mudar as diferentes componentes do treino. E acho que antigamente era muito mais difícil e tínhamos que ter muitos atletas, como por exemplo a escola russa, a escola cubana, que no triplo salto são muito fortes, porque tinham muitos atletas e têm muitos dados que conseguiram coletar ao longo dos anos. E nós não temos isto, mas agora com a tecnologia, É como com se a tivéssemos... globalização, agora temos e conseguimos formar atletas muito mais rápido de elite e tem sido um grande aliado. Vamos desenvolver a nossa conversa no campo do futuro. E o que é que acredita que possa vir a ser o futuro da tecnologia no desporto? Falámos agora sobre isto, sobre este percurso que tem tido. A minha irmã foi atleta olímpica e na altura dela, nos anos 90 e no início dos anos 2000, não havia nada disto. A tecnologia desenvolveu-se e estas aplicações e os dispositivos desenvolveram-se muito nos últimos 15 anos, sensivelmente. O que é que podem ser os próximos 15 anos de tecnologia no desporto? O que é que gostava que acontecesse ainda durante o período em que está no ativo e para as gerações que se irão seguir à Patrícia em matéria de tecnologia no desporto? Eu, pessoalmente, como é um pouco uma moto, estou sempre à procura de melhorar e cada vez mais percebo que há muitos fatores que influenciam para estarmos bem naquele momento e, no meu caso, para estar bem nos Jogos Olímpicos. Eu já estou a pensar no próximo passo e o facto de eu perceber que há muitos fatores que influenciam para a performance de um atleta, estou já a pensar na inteligência artificial, que acho que também pode ser um grande aliado para os atletas, porque conseguimos arranjar algoritmos e conseguimos perceber com vários dados psicométricos, com dados físicos do treino, com dados de nutrição, porque também na nutrição eu consigo usar a tecnologia, consigo medir logo a bioimpedância, a quantidade de gordura que eu tenho no corpo, a quantidade de massa muscular e isto tudo, metermos numa fórmula, num algoritmo e conseguir prever exatamente quanto é que o atleta vai saltar e a partir daí conseguimos também perceber que há coisas que podemos fazer nesses parâmetros para melhorar porque não estamos contentes com aquilo que supostamente podemos vir a fazer. E é muito engraçado que eu criei a minha equipa, que tenho o meu treinador, o meu biomecânico, 2 psicólogos, nutricionista, médico, fisioterapeuta, e todos metem o seu input neste grupo. E lembro-me 2 semanas antes de ir para os Jogos Olímpicos, estar a falar com o meu psicólogo, que é basicamente um moderador também deste grupo, e da gestão toda e o meu da treinador, que eles são basicamente os moderadores. E lembro-me 2 semanas antes, ele estava a perguntar-me quanto é que ele achava que eu ia saltar nos Jogos Olímpicos. E tive que escrever, materializar aquilo que eu achava que conseguia fazer, mas estava com muito medo porque ia pensar que eu era maluca e escrevi 15,04. Falhei por 3 centímetros, mas obviamente que é algo que estava muito dentro do grupo e não podia estar aqui a expor, porque falar é muito fácil. Mas porque realmente tinha todos os indicadores e sentia que era capaz de fazer. Por isso acho que o desenvolvimento da inteligência artificial pode ser assim o novo salto na tecnologia no desporto. E nesse novo salto, esperemos, Patrícia, se te entrevistarmos daqui a 10, 15 anos, que já tenhas a mão cheia de anéis, com todos eles com outros fatores, e se não porque tiver, ficámos maravilhados com... Tenho este testemunho para passar às próximas gerações. Claro que sim. Patrícia, e de facto ainda tens muitas metas para alcançar como atleta, tu já as tens muito definidas e esperemos que consigas lá chegar, mas e depois? Qual é o plano? Depois da Patrícia atleta, o que é que está pensado nessa cabeça que está tão organizada? Eu sou bastante organizada, mas ao mesmo tempo sou um livro aberto, porque tenho tido muitas oportunidades. Como já disse, ou como sabem, eu estou neste momento a estudar Engenharia Biomédica e é uma área que eu gosto muito, mas tinha grandes dificuldades em perceber como é que isto podia ser importante no desporto, porque o desporto já fez...
é tão importante na minha vida e fez parte da minha vida há mais de 20 anos que de repente sair para uma área que não tinha nada a ver com desporto e gostar-me imenso. Por isso gostava muito de usar todas as ferramentas que eu tenho para ser uma contribuição positiva para a sociedade, mas que ao mesmo tempo fizesse algo que eu gostasse muito. E o desporto obviamente está muito aliado, gostava muito de envergar na parte da engenharia e é tentar conjugar aqui um bocado com isto tudo, mas sinceramente sou um plano aberto e acho que quando chegar à altura eu vou conseguir decidir exatamente o que é que eu quero fazer, porque acima de tudo quero fazer algo que me dá prazer, porque acho que a vida também não faz sentido, estamos a fazer algo que não gostamos. Por isso. E até lá irás brilhar seguramente nesse objetivo, mas até lá Vamos trabalhar há muitas vitórias ainda que já ficaram aqui definidas. E há um outro aspecto importante, falando também ligeiramente sobre gerações futuras e a vontade que a Patrícia tem de abrir escolas para jovens atletas, não só em Portugal, como também em Angola e em Moçambique. E já há passos dados nesse sentido? Já falei com algumas pessoas, mas neste momento, como estava muito focada para os Jogos Olímpicos, tive que desligar um bocadinho o botão. Mas para mim acho que era essencial ou era importante ter este portfólio todo e fazer alguma coisa com ele. E eu felizmente tive a oportunidade de ir a Moçambique e uma das coisas que me surpreendeu mais foi a quantidade de talento que sentia que ia ser desperdiçado e que podia ser utilizado de uma boa forma e através do desporto acho que é uma boa forma de conseguir mudar a vida de muitas crianças que estão em Moçambique. Angola, obviamente, que é o país que os meus pais são, por isso tenho que também, de certa forma, tentar recompensar aqui a parte genética e dar o meu contributo. Por isso são ideias que gostava muito de avançar e espero também conseguir ter aqui connections para conseguir tornar então esses pequenos sonhos realidade. Patrícia, neste teu contributo, nos contributos que pretendes dar, qual é o grau de urgência também no que diz respeito ao papel das mulheres no desporto e se tens algum exemplo, alguém que admires e que tenhas seguido nesse sentido? Eu sigo muitas pessoas, não sigo uma pessoa em especial, mas não queria dizer aqui nomes, mas acho que o papel da mulher cada vez tem sido mais importante e estamos naquela era de não ser tão sexista e que temos que ser mais humanos e temos que ver as pessoas como humanas. E sendo mulher ou não, que essa pessoa é capaz de fazer coisas incríveis desde que trabalhe, desde que tenha força e desde que acredite que consiga fazer. E eu lembro-me, e a história do triplo salto começou um pouco assim, porque antigamente achava-se que as mulheres não tinham capacidade de fazer triplo salto por ser uma disciplina muito exigente e hoje temos mulheres a fazerem triplo salto, muitas delas a saltarem mais que homens, e a quebrarem recordes e realmente a demonstrarem que aquilo que se diz não é realmente verdade, desde que nós sentimos, desde que nós tenhamos mesmo a confiança e queremos que as coisas aconteçam. Por isso acho que hoje em dia estamos numa de quebrar recordes e de quebrar estereótipos e de sermos mais humanos acima de tudo. E é esse também um dos desafios que te move. Sem dúvida. E quebrar, eu posso só fazer uma ligeira correção, uma sociedade menos sexista, eu diria uma sociedade de todo sexista, sem ser de todo sexista, com esses recordes completamente quebrados de vez. Estamos em 2021, não faz sentido rigorosamente... Já viveu no futuro Não faz sentido rigorosamente falarmos sobre... Por ser um não, homem, mas com certeza, por ser um homem a dizê-lo. Temos de ser todos a pensar, homens e mulheres exatamente iguais. Patrícia, o nosso tempo chegou ao fim. Foi um enorme prazer, uma honra conversar consigo. Muito obrigada, que continua a voar à velocidade do seu triplo salto. Muito obrigada. Muito obrigado por ter trazido para Portugal essa mulher. Muito obrigada. Muito obrigada. Continuação de um bom dia. Obrigada pela sua participação neste evento. Obrigada eu. Bom dia. Bom dia.